paz do Senhor, adolescentes. Aqui estamos mais uma vez para estar ministrando, trazendo aqui mais uma lição, que é a nossa lição de número 11 da nossa revista. Está aqui, Igreja, o Corpo de Cristo. E se você tem sua revista aí, vamos pegar, acompanhar junto com a gente agora essa aula. E nós vamos estar falando hoje sobre a igreja e suas denominações. Nosso textuário está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, nós vamos estar vendo hoje sobre as várias denominações que nós temos. E por quê, né? Por que será que temos tantas igrejas, né? De repente você se percebe perguntando, por que acontece isso se Jesus é um só, se é o cristianismo, mas por que há tantas igrejas? Então a gente vai ver que desde o princípio, desde que Jesus subiu, né? Jesus foi assunto aos céus, a gente vai ver que já começaram aí surgir alguns grupos, algumas ideias, algumas até diferentes, algumas que não eram de conformidade com aquilo que Jesus ensinou, que são as heresias. Então, desde o início, desde quando a igreja começou, a gente percebe aí essas diferenças, que existem sim grupos e pensamentos diferentes. Mas a vontade de Deus é que toda a sua igreja seja edificada como um só corpo em Jesus Cristo. Por isso, Jesus mesmo, ele não quer que nenhuma pessoa se perca. O desejo do Senhor é que todos cheguem à salvação, que todas as pessoas, e que todas as pessoas estejam prontas, preparadas para receber o Senhor Jesus na sua vinda gloriosa, né? Então, nós temos aí um encorajamento da parte de Jesus a permanecermos firmes no Senhor, até que Ele volte, ou até quando Ele nos chamar, onde iremos estar com o Senhor para sempre. Então, a vontade do Senhor é que sejamos edificados como um só corpo, é que nós estejamos prontos para a sua vinda, porque na sua volta nós estaremos com o Senhor, estaremos subindo com o Senhor, estaremos ali para sempre, não haverá mais dissensões nenhuma, não haverá diversos pensamentos, não haverá mais placas denominacionais, placas de igrejas. Em Cristo nós seremos um para sempre. Essa é a nossa esperança, não é? Então vamos marchar firmes, né, adolescentes? Vamos seguir firmes em Jesus Cristo, não olhando para a igreja A ou a igreja B. Não é isso que Cristo quer de nós. Vamos ver o nosso irmão de outra denominação e respeitá-lo e amá-lo, orar por ele. Assim como a gente quer também, como um servo de Deus, uma serva de Deus que você é, que outros também, que eles nos respeitem, nos amem e orem por nós. E o ideal é que a gente seja um em Cristo Jesus e marchemos para os céus. A nossa lição hoje, ela traz 3 tópicos. O primeiro tópico é a igreja no Novo Testamento. O segundo tópico é a variedade de denominações. E o terceiro tópico fala da fronteira denominacional que existe. No nosso primeiro tópico, quando fala da igreja no Novo Testamento, nós vamos ver que a igreja ela é fundamentada, ela tem uma doutrina. A nossa igreja, por exemplo, é uma igreja que já existe no Brasil há mais de 100 anos, uma igreja com uma doutrina pentecostal, que tem várias doutrinas bíblicas fundamentadas na palavra de Deus. E é assim
que são ditas as doutrinas bíblicas, quando ela tem base bíblica, onde a Bíblia, a palavra de Deus, é o fundamento. Tá bom? E a palavra ensino, ela vem da palavra, na sua origem, na origem grega, o didaquê, que quer dizer ensinar, quer dizer instruir. E Jesus, a gente lendo a palavra de Deus em Mateus 7, no capítulo 28, a gente vai ler lá que Jesus ensinava as pessoas as suas doutrinas, que eram as doutrinas bíblicas. E ele tinha ali seus pensamentos baseados na palavra de Deus, e muitas pessoas ao redor se maravilhavam dos ensinamentos de Jesus. E é isso que Jesus quer que façamos, né? Ensinamos a sua palavra de acordo como ela é. A palavra viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que pode fazer divisão da alma e do espírito. Ou seja, ela é impactante, né? Ela transforma vidas. Então, os nossos ensinamentos e as doutrinas bíblicas, da igreja, ela precisa estar fundamentada nesses ensinamentos que há na palavra de Deus. E não obstante os fatores históricos, culturais, sociológicos, que contribuíram para que várias denominações surgissem, para muitos estudiosos, não foi só isso. Existem também a questão de interpretação humana, que às vezes interpreta errado um versículo e já pega aquele versículo até mesmo às vezes isolado, ou textos isolados, e já acham que podem fundar uma igreja, né? No livro de Atos, a gente vai encontrar também nas epístolas o cuidado que os apóstolos tinham de ensinar os irmãos, a igreja primitiva, a tomar cuidado com certos ensinamentos, né? Por isso que está no nosso texto áureo lá, quando Paulo disse, se alguém aparecer aí ensinando um outro evangelho que não seja esse que eu já tenho ensinado a vocês, seja este anátema, porque o evangelho vocês já receberam. Né? Que é isso que você tem ensinado, aquele que Jesus já ensinou. Então, nós temos aí essas epístolas, né? Nós podemos ver no livro de Atos, eles tomando esse cuidado de ensinar, né? De admoestar, para que se cuidassem, para que não fossem enganados, com vários ensinamentos errados. Então, onde é que você vai saber se está errado ou não? É na palavra de Deus. E também, né, você observando o que está na palavra e aquilo que é ensinado, você vai ver se tem fundamento bíblico ou não. Aí você vai perceber a verdade, né? A verdade como ela é. Né? Aí nós vamos ver também, aqui no ponto 2, a variedade de denominações. Embora não há registro nenhum na igreja primitiva de que houvesse várias denominações, mas havia aí a formação de grupos. Existia vários grupos, né? Os judaizantes, vários grupos a gente pode encontrar. Existiam aqueles que eram de Paulo, aqueles que gostavam de Apolo, aqueles que iam mais por ensinamento A ou de B, né? Até que eles foram exortados até por Paulo a não seguir esse ou aquele, mas seguir Jesus, seguir a Jesus Cristo. Então, a gente vai ver que desde o começo tem essas dissensões, essas divisões, pensamentos diferentes. E mais com o passar dos anos, foi organizado uma única igreja, que me permita citar aqui, que foi a Igreja Católica, que era uma só. Porém, essa igreja não permaneceu firme aos ensinamentos de Cristo. Houve alguns erros, eles começaram a ver que, havia interesses, né, próprios e defraudação do povo. Existe até um filme que, se vocês lerem Em Nome da Rosa, vocês vão ver aí
as coisas ruins que aconteciam e o povo foi se entristecendo e pessoas que queriam realmente servir a Deus de verdade começaram a lutar por uma reforma, por uma mudança. Até que em 1517 veio acontecer essa reforma com o nosso famoso Martinho Lutero, né, que todos, eu acredito, vocês já ouviram falar neste nome. Se não, vocês podem assistir também o filme dele, Martinho Lutero, é muito bom. Conta a história e a forma com que ele conseguiu colocar ali as teses, né, ali na catedral, e ele pôde ali, quando antes era ensinado que precisa se pagar isso ou aquilo para obter a salvação, ele surge na história falando que a salvação é de graça e é pela fé. E é isso que nos ensina a palavra de Deus, né? Então, dentre um dos seus ensinamentos, ele pregou a salvação pela fé, pela graça que é em Cristo Jesus. Mas depois disso, a gente pode ver que novos pensamentos surgiram dentro daquilo que foi reformado. Os novos que vieram depois de Lutero são chamados evangélicos. E dentro desse grupo se formou outros grupos, outras denominações. Por quê? Por diferentes interpretações, por diferentes pensamentos. Às vezes, tem pensamentos enganosos também, né? Tem pensamentos errados, pessoas que interpretam de forma errada, e tem aquelas também que interpretam de forma maliciosa. Mas por que isso? Jesus mesmo disse, né? Errais porque não conheceis as Escrituras. Então, se a gente estudar, se a gente meditar, ter um estudo mais sistemático da palavra, o Espírito Santo vai nos ajudar a entender, a compreender, porque a palavra, ela é simples, tá? Ela é simples para a salvação. Qualquer pessoa que quer ser salva, que quer conhecer a Deus, quer conhecer Jesus, quando ela lê a palavra de Deus, ela vai entender o que é ser salva em Cristo Jesus. Tá? Existe até a história, está aí no YouTube, de um certo muçulmano que ele era uma pessoa muito influente em um dos nossos países fechados da África. E depois ele começou a ler o livro de Lucas, simplesmente para poder ler e conhecer e fazer sua tese no seu estudo da faculdade, para combater o cristianismo. Mas quando ele começou a ler Lucas, foi tão cativante, tão impactante, tão emocionante. E ele começou a querer mais dessa verdade. E ele hoje é um dos grandes pregadores do Evangelho aqui no Brasil. Né, e daqueles que foram salvos do islamismo. Ele sofreu perseguições e está hoje refugiado aqui no Brasil. Uma pessoa que simplesmente lendo a palavra de Deus, ela reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Então a gente pode ver que teve formações de grupos, teve judaizantes que queriam que as pessoas se convertessem à força através das leis ali do judaísmo. Elas achavam que tinha que seguir, circuncidar, fazer aquela operação, né, ali dos meninos. Tinha também a questão do sábado. Tinha tantas coisas que eles pregavam que não tinha nada a ver com o evangelho puro, que é a salvação pela graça em Cristo Jesus. A gente vê também o ensinamento de heresias, né? A gente vai ver que naquela época já existia os vários pensamentos no meio da igreja. Por exemplo, os gnósticos, né, que eles criam ali que existia corpo e alma. Eles excluíam ali o espírito. Nós criamos corpo, alma e espírito, mas eles criam apenas no corpo e na alma. Era o pensamento vindo de Platão. Nós víamos os ebionitas, né, que falavam, Jesus não é Deus, mas Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos nisso, né? E a Bíblia nos revela isso. Tinha os apolinários que defendiam Jesus como corpo humano e mente divina. Nós tínhamos os montanistas que pregavam uma nova revelação concedida apenas a eles. Não é a revelação do Senhor, a revelação bíblica, né? É para todas as pessoas, né? E tudo que precisamos de Deus para a salvação já está revelado aqui na palavra de Deus. Tinha também os arianos, que acreditavam que Jesus era um ser criado, mas Jesus estava presente
ele é um ser eterno, juntamente com o nosso Deus, né? Lá em Gênesis 1, façamos, né? Já está no plural ali. Jesus estava com o Pai, o Espírito Santo estava com o Pai no momento da criação. Então a gente pode ver que tinha várias heresias no meio aí da igreja. Aí Paulo teve que refutar em Romanos, em 2 Coríntios, né? A gente vai ver Paulo aí refutando. Vamos ver Pedro refutando essas doutrinas. João, 2 João, 2 Pedro, se vocês lerem lá as cartas, as epístolas, vocês vão encontrar eles debatendo essas doutrinas. Então, não vem de hoje, né? Você vê muitas igrejas, muitas denominações, isso não é agora que surgiu, isso é desde o início da igreja. E nós vemos aí as fronteiras, né, denominacionais, porque existem dezenas de denominações que afirmam seguir a Cristo, né? Porém, os seus ensinamentos não condizem com a palavra de Deus. E é aí que você vai discernir se tal igreja prega a Jesus ou não prega a Jesus. Se ela uma igreja que prega as doutrinas bíblicas ou se ela prega uma heresia. Se não condiz com a palavra do Senhor, ela está pregando uma heresia, portanto, fuja delas, né? E nós temos e aquelas que pregam, a gente tem que ter a unidade, porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Como eu já falei, lá no céu não vai ter placas de igrejas, vamos ser um só. E a igreja que Deus vê, Ele não vê placas, Ele vê que nós somos o seu corpo, temos Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E nós precisamos se apegar a Ele, se arrepender dos nossos pecados e seguir em comunhão com Deus, com o nosso próximo e com a igreja do Senhor Jesus. Obedecer aos nossos pais, aos nossos líderes e sermos fiéis ao Senhor. Faça isso e veja o seu irmão, né, de outra placa denominacional como teu irmão. Tá? Avalie, ele é meu irmão mesmo, ele segue a palavra de Deus, né? O que a sua igreja ensina é biblicamente correto? Se ele por que não caminhar de mãos dadas até que Cristo volte? Então, Deus abençoe tua vida. Eu quero fazer uma pequena oração aqui com você e esperamos que você divulgue os vídeos, né? Fala com seus amigos, fala com os seus amiguinhos e vamos participar mais, vamos amar a palavra de Deus, vamos amar a nossa escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical não acabou, ela continua firme, tá? Agora você precisa abraçar. Um abraço no teu coração e vamos orar. Senhor Deus, obrigada por essa palavra. Queremos pedir ao Senhor que guarde cada um dos adolescentes, cada um dos professores, da nossa liderança, da escola bíblica dominical, dos nossos pastores, que o Senhor esteja tocando cada coração nessa hora e fortalecendo ele na fé e na graça. Ajuda ele a caminhar firme, aguardando a volta do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus nós oramos.